Fala pessoal, fala galera do canal Treinadores de Futebol, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista em nosso canal, entrevista inédita, e desde já pedimos que você esteja curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Hoje o nosso convidado é o professor Thiago Largue, que tem aí uma vivência em diversos clubes do Brasil. Vai contar aqui hoje um pouco sobre a sua trajetória no futebol. Professor Thiago, seja muito bem-vindo e desde já, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Neto, falar com você, falar com o pessoal que acompanha o canal Treinadores de Futebol. A nossa ideia aqui vai ser compartilhar um pouco da nossa história, fazer um bate-papo aí que seja legal para o pessoal que esteja acompanhando o canal. Como a gente costuma sempre falar aqui, né, começando pelo começo, queria que o professor contasse aí um pouco de como foi aí o início da sua trajetória no futebol, né? O professor ainda é jovem, tem ainda alguns anos aí, mas já tem um bom tempo que começou, né, ainda na parte da análise, né, que o professor contasse um pouquinho sobre esse início no futebol. Bem, a história inicia como a maioria dos garotos, né, jogando desde sempre. Então, cresci dentro de vestiário, jogando, viajando, sempre correndo atrás da bola. Tentei ser jogador profissional, mas lá pelos 20 anos eu decidi que ia estudar e que não queria mais seguir aquela carreira de tentar ser jogador. Mas a paixão pelo futebol continuava, e ali por volta de 2003 foi um início onde eu fui fazer um curso para treinadores, um curso de maneira geral, no Rio de Janeiro. E nesse curso eu conheci o observador da seleção brasileira em 8 Copas do Mundo, Jairo dos Santos, que era um profissional com muita bagagem, muito conhecimento. Então, era um profissional que estudava muito o jogo e utilizava as suas pesquisas, as suas análises para fornecer informações para os treinadores que passaram o tempo todo na seleção. Ele atuou como observador técnico, né? Hoje em dia, né, não tem mais esse cargo, porque os analistas acabaram ocupando essa posição. Mas aí, desde essa época, eu já comecei a investir na minha carreira, comprando softwares em estrangeiros, que na época eram os únicos que existiam, na Inglaterra, na França, e comecei a estudar o futebol de uma maneira mais aprofundada com as orientações dele, né? E aí foram muitos anos onde conheci o Parreira, ajudei o Parreira em muitos eventos de palestra, de fóruns que ele organizava, e lá na frente que a gente conseguiu a primeira atuação assim na prática, que foi no Botafogo. E aí já foi em 2011, com o Caio Júnior no Botafogo, onde o Anderson Barros como gerente, com uma visão também à frente do tempo, a gente iniciou essa área, que foi a análise de desempenho. Então foi uma trajetória muito, muito bacana assim no início, onde eu procurei uma formação bastante sólida antes de colocar as coisas em prática. Legal, professor. E a gente também, até olhando um pouco aqui da sua trajetória, você teve uma experiência ainda na análise de desempenho na seleção brasileira, não foi isso? Chegando a desenvolver um trabalho até mesmo na Copa de 2014. Podia falar um pouquinho sobre essa época com a gente? Sim, após o meu trabalho no Botafogo, foram 2 anos. No segundo ano, a gente também conseguiu fazer um bom trabalho. E no final de 2012, o Parreira me convidou para ir para a seleção. E imediatamente eu, logicamente, aceitei, né? Trabalhar com o Parreira, com o Filipão, isso aí para mim foi uma grande honra, uma experiência riquíssima, onde eu aprendi demais. E ali a gente tinha as dificuldades, porque como a área ainda estava iniciando, eu estava atuando sozinho naquela ocasião. Então, né, hoje em dia a gente sabe que os clubes têm 3, 4, 5 analistas, né, e as funções são bem divididas, mas naquela época a gente precisava ainda bater o escanteio e correr para cabecear. Então foi uma época de muito trabalho, mas de muita riqueza, porque assim, são dois profissionais muito vitoriosos, com muita experiência. Então eu procurava fazer tudo aquilo que eles pediam e entregar o melhor trabalho possível. Foram 29 jogos, foi uma experiência muito rica, sabe? A gente, infelizmente, teve a derrota na Copa do Mundo, que marcou por fatores ali que até hoje ficam desconhecidos, né? Porque foi um evento que raramente acontece, mas que a gente está suscetível a acontecer. Mas o trabalho em si, se eu não me engano, foram 22 vitórias em 29 jogos, assim, uma campanha
bastante com jogos muito bons para um ciclo de 2 anos. A conquista da Copa das Confederações também foi bacana, jogos contra a Itália, jogos contra a Espanha. Enfim, uma trajetória de altos e baixos, mas de muito aprendizado, porque conviver com 2 campeões do mundo, isso aí é um aprendizado diário que a gente carrega muita coisa depois para a sequência da nossa carreira. E até mesmo, professor, pegando um gancho nessa parte da análise de desempenho. Como o professor falou, é uma área que há 10 anos atrás estava ali meio que começando, né? E hoje vemos um cenário totalmente mudado, né? O professor falou agora aí de 3, 4. Eu lembro de ter visto uma foto no ano passado que tinham 7 na comissão do Manchester United, assim, numa tribuna, né? Um do lado do outro, 7 analistas, né? Ou seja, e também, professor, essa área tem sido muito procurada para aqueles que desejam até mesmo dar os seus primeiros passos no futebol, né? O curso da CBF tem sido muito procurado, novas turmas têm sido feitas, né? Eu, há um pouco tempo atrás, fui cobrir aqui, até lá mesmo no setor do Retrô, né? Onde nos encontramos uma vez, a licença da CBF, troquei uma ideia lá com o professor Ricardo Pombo, né? Ele conversou sobre isso também, que estava ali uma área em franco crescimento, né? Queria que você desse, assim, professor, a sua opinião e a sua visão também de como é que foi sendo a evolução dessa área aí ao longo desses anos até onde estamos hoje. Bem, de uma maneira assim, muito rapidamente falando, essa área ela inicia lá nos anos 50, ainda com os espiões, né, que faziam as observações de adversário. Na Copa de 54, o Brasil teve um espião, foi, se não me engano, Ernesto dos Santos. Depois, o Jairo dos Santos, como eu falei, ele foi observador das seleções de 78 a 2006. Então, era uma época onde tudo era mato, né? As pesquisas eram todas muito mais difíceis, tinha que comprar livros, jornais, revistas, tudo estrangeiro, né? No caso de observação de seleção, para poder estar analisando os adversários. E aqui eu também sei de funções que eram exercidas por auxiliares técnicos, por supervisores, que também acabavam participando do processo de obter informação sobre os adversários para poder utilizar. Então, assim foi feito na Copa de 70, em que Parreira e Coutinho ajudaram a seleção brasileira, fazendo esse tipo de análise e ajudando o Zagallo. Mas, obviamente, não tinha a tecnologia que tem hoje, que através da computação aumentou muito o processamento de informação e acelerou a entrada dessa área no futebol, onde a partir dos anos 2000, né, com a computação avançada, os laptops, enfim, o desenvolvimento de softwares específicos da área, foi uma área que cresceu muito, porque o futebol, sendo de alto rendimento, ele exige um processamento de informação, com informações de qualidade, que vão ajudar o treinador na tomada de decisão e a consequente transmissão dessas informações de qualidade para os jogadores. Porque, afinal de contas, os jogadores dentro de campo é que precisam de ter essa informação para poder executar bem a tarefa deles. Então, isso foi acelerando muito os processos, e aí, hoje em dia, a gente tem bastante cursos acontecendo, é um caminho interessante para a entrada de jovens profissionais, atuando de uma forma em que eles busquem informação de qualidade, busquem uma qualificação para assim servir aos clubes. Então, realmente é uma área sem volta. Os clubes na Europa, como você falou, já desde 2014, por exemplo, eu sei que o Bayern de Munique tinha 5 analistas. Então, eu tive a oportunidade de estar lá no Bayern de Munique, visto de perto toda a estrutura. Então, assim, é algo que os clubes brasileiros também, os grandes clubes, vêm investindo seriamente nessa área e, felizmente, a gente vem tendo ótimos resultados aí como sequência de um trabalho bem feito. Excelente, professor Tiago. E até citando um pouco, né, sobre esse seu relato, deste momento que você passou um período na Europa de estudos, né? Conheceu lá na época o Bayern de Munique, quando ainda estava o professor Guardiola, não foi isso? E Sim. queria lhe perguntar como é que foi assim, professor, essa experiência, até mesmo de conviver ali, ainda que por um breve espaço de tempo, com um dos maiores treinadores deste século, podemos dizer assim, e também quanto Uhum. isso foi enriquecedor na sua carreira, na sua trajetória. Bem, isso aí foi muito enriquecedor, porque lá eu pude ver uma estrutura com um funcionamento assim espetacular,
onde, além da análise de desempenho, que tinham 5 profissionais, como eram divididas as funções entre eles, e depois essa informação chegava para os auxiliares técnicos do Guardiola, e aí eles ajudavam na elaboração do treino, na elaboração de todas aquelas dinâmicas que é necessário na preparação das partidas, né, a nível de quando que se vai mostrar o adversário, quando que vai mostrar o vídeo do nosso último jogo, e todo aquele processo que é feito no dia a dia. Treinamentos individualizados, enfim. Então, é um trabalho que ajuda demais o treinador, e aí, assim, o Guardiola dispensa comentários, né? Realmente, assim, ele revolucionou o futebol nos anos 2008 ali para frente, onde, através de um jogo posicional, ele conseguiu resultados expressivos jogando um jogo com qualidade, um jogo em que quem gosta de futebol não tem como admirar, né, aquilo que foi feito. Futebol bem jogado e com resultado. Então, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, porque ver aquilo ali de perto acontecendo é algo que a gente aprende demais, inclusive a nível de treinamento, onde as sessões de treinamento que eu pude ver também em loco ajudaram demais, porque certamente isso abre o nosso campo de visão e possibilita a gente enxergar coisas ali que depois, no futuro, eu acabei trazendo para o Atlético Mineiro, por exemplo, quando eu atuei como treinador na minha primeira oportunidade. Então, isso foi muito bom. E um dos pontos que eu gostaria de falar aqui, que me chamam a atenção, em relação à quantificação da parte qualitativa, né? Onde esses dias eu soltei um vídeo no Instagram e nas redes sociais, em que eu falava da importância da gente quantificar aquilo que é a parte qualitativa. Então, por exemplo, exemplos de saída de bola, que eu quero que o meu time saia jogando, mas eu preciso de ter os números embasando que aquilo que a gente vem fazendo vem dando resultado. Afinal de contas, nós estamos falando de futebol de alto rendimento. Então, eu não posso fazer simplesmente fazer o meu time sair jogando porque eu gosto, porque eu acho bonito. Não, eu tenho que ser efetivo. Se meu time, sim, está sendo efetivo, aí eu vou conseguir convencer os jogadores e eu vou conseguir ter melhores resultados, e isso é fundamental. Então, a gente precisa de ter um trabalho em que a gente quantifique a parte qualitativa para a gente poder avaliar cada vez mais e melhor aquilo que a gente vem fazendo, se aquilo está dando um resultado ou não. E isso eu acredito bastante. Então, isso foi também uma das coisas que eu trouxe desse período que eu tive lá no Bayern de Munique. Sensacional, professor Tiago, um grande relato, uma grande experiência vivida. E a gente queria avançar um pouquinho na história, né, para o período que o professor Tiago esteve ali trabalhando como auxiliar técnico, né, juntamente ali com o professor Oswaldo de Oliveira, em alguns clubes, né, como Sport, como Atlético Mineiro, Corinthians também, né. E queria perguntar para o professor como é que foi assim essa transição, podemos dizer, de analista para auxiliar, né? E ali também trabalhar com um dos treinadores aí mais vitoriosos do nosso futebol, né? Títulos no Brasil, títulos no Japão também, que é o professor Oswaldo. Como é que foi assim, professor Tiago, essa experiência e esses anos trabalhando com o professor Oswaldo em clubes diferentes aí do Brasil? Também foi uma experiência de muito aprendizado. Oswaldo, um profissional com uma história muito vencedora, um profissional muito respeitado, e, dando continuidade até na história que eu acabei de falar, quando eu fui para a Europa, eu fui estudar, fazer curso da licença B da UEFA. E nesse período é que realmente eu já tinha decidido que quando eu voltasse, eu já voltaria como auxiliar, né? Então eu não queria mais ser analista. E aí tive essa oportunidade com o Oswaldo no esporte, e aí foi o ano de 2016, onde a gente vinha fazendo uma boa campanha, mantendo o time fora da zona do rebaixamento, né? Lembrando que, assim, muitas vezes a gente quer que o time esteja disputando ali entre os 10 primeiros, mas muitas vezes não é possível. Então, uma campanha ali de 14º lugar, era uma campanha que estava dentro daquilo que a gente entendia que o time estava rendendo naquele momento, e era o máximo que a gente conseguia exigir. Mas uma campanha sólida para manutenção do time na Série A, fazendo bons jogos. Eu lembro da gente ganhar do São Paulo, de ganhar do Grêmio, de ganhar do Santos, do Fluminense, enfim, jogos aí bem relevantes, né, para uma campanha de Série A, que a gente sabe da dificuldade que são. Então, logo depois o Oswaldo recebeu um convite para ir para o Corinthians, aí acabei indo para lá com ele, e no ano seguinte, a oportunidade no Atlético,
onde após a saída dele eu recebi o convite do clube para continuar como auxiliar da casa. E aí eu, conversando com o Oswaldo, ele concordou imediatamente e eu achei que ia ficar um jogo para fazer treinador interino, mas acabou que eu fiquei 49 jogos e 9 meses no Atlético, e aí as coisas mudaram aí, vamos dizer, de uma hora para outra de forma inesperada. Nós, há pouco tempo atrás, né, nós vivemos, podemos dizer assim, né, uma onda no Brasil, né, que foi a época dos auxiliares efetivados, né? E por um lado foi muito bom porque muitos treinadores jovens ali que estavam na análise, na preparação física, foram alçados ao cargo de treinador e hoje possuem aí carreiras sólidas treinando grandes clubes, né, conquistando acessos, títulos, trabalhos importantes na base também. Na época do professor Tiago, né, teve o professor Odair Helma, Osmar Loz, né, um pouquinho atrás o Fábio Carelli, o Jair Ventura também. Eu queria perguntar para o professor como é que foi, professor, vivenciar ali um pouco daquela época, né? E como o professor falou, né? Tudo mudou, né? Como foi assim essa sua etapa de treinador ali, tanto interino como efetivado no comando do Atlético, que é um dos grandes clubes do Brasil. Como é que foi, professor, essa época aí na sua trajetória? Bem, foi um momento que, no primeiro instante, foi inesperado, como eu falei. Eu sabia que o clube estava procurando alguns treinadores naquele momento, né, mas os treinadores que o clube procurou, eles recusaram, porque entendia que o Atlético não estava num bom momento, vinha de demissões em sequência dos treinadores em 2017, então era um clube que estava vivendo um certo momento de instabilidade. E, inclusive, tinha perdido muitos jogadores do ano de 17 para 18, porque eram jogadores caros, uns jogadores em que o clube tinha disputado a Libertadores no ano de 17, mas não tinha conseguido a vaga para 18. Então ficou difícil de manter no orçamento todo aquele plantel. Então o clube perdeu jogadores, os que conseguiu contratar foram contratados sem passe fixado, podemos dizer assim, jogadores em que vieram de empréstimo, mas sem o clube ter um poder sobre eles. E então a montagem de um elenco foi um elenco, vamos dizer, mais modesto, um elenco mais reduzido, que era a realidade naquele ano. Então, os treinadores convidados não quiseram ir para o Atlético, e acabou que eu fui tocando, jogo após jogo, e o time foi andando. Então, acabou se tornando, de um momento, de uma situação inesperada, um momento especial, porque o time acabou desenvolvendo bons jogos, fazendo boas campanhas nas competições, e a gente conseguiu fazer toda uma campanha dentro do G6, né, inclusive assumindo a liderança em certo momento do brasileiro, ficando momentos em segundo, em terceiro lugar, mas uma campanha toda de uma maneira bem sólida no G6. E no final do ano terminou conquistando uma vaga para Libertadores. Então, isso aí foi um ano de bastante sucesso para o clube, né, dentro daquela limitação que era aquele ano. Então, consegui uma vaga para Libertadores, com não tanto investimento, e a gente ainda conseguiu ajudar o clube a fazer 26 milhões de euros em negociação de jogadores, com revelação de jogadores como Bremer e outros. Enfim, isso aí ajudou bastante também no caixa do clube. Então, a gente entende que foi um ano de sucesso, tanto a nível esportivo quanto a nível financeiro para o clube. Excelente, professor. E após a sua passagem também pelo Atlético, o professor também vive ali um período no Goiás, não foi, professor? De como treinador, já chegou como treinador, né? E uma equipe também grande ali na questão do Centro-Oeste. E queria que o professor também contasse um pouco da sua experiência, como foi lá a sua passagem no Esmeraldino. Ali, infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver o trabalho. Existe até um estudo estatístico em que ele fala que quando a amostra é muito pequena, não dá nem para a gente avaliar, né? Porque a gente não consegue nem entender um padrão. E, para surpresa de todo mundo, eu acabei sendo demitido após uma sequência de empate, vitória sobre o líder do campeonato, que era o Inter na ocasião, e empate com o Ceará fora de casa. Então, vinha de 2 empates e uma vitória, e eu acabei sendo demitido. Uma situação muito difícil, politicamente conturbada, o clube vinha passando por um momento ali de bastante dificuldade a nível político, de falta de clareza nos processos, nas tomadas de decisão.
enfim, contratação de jogadores que já tinham feito até muito antes da minha chegada, jogadores que não vinham sendo utilizados com salários muito altos, enfim, uma série de problemas ali administrativos e que certamente depois acabam repercutindo no campo e na sequência do clube, né? O Goiás é um grande clube, no qual eu aceitei acreditando que poderíamos fazer um ótimo trabalho, mas infelizmente o clube continua patinando até hoje, continua ainda, né, não conseguindo fazer uma Série A de uma maneira sólida, com campanhas ali regulares, manter 5, 6, 8, 10 anos aí na Série A, como eu acho que o clube tem potencial de ser, né? Mas isso aí não cabe a nós somos apenas os treinadores e cuidamos de uma parte do processo, isso aí depende muito mais de uma mudança de cima, de uma mudança de gestão, que é o que faz toda a diferença aí na sequência do médio e longo prazo para os clubes. Verdade, professor. E algo assim que faz parte, né? Existem situações ali dos clubes que, questão política, financeira, que de toda forma vai acabar impactando no processo do treinador, né? E como o professor falou, a gente costuma também falar muito na nossa página, o treinador é apenas uma parte do processo, né? E tem situações, né, professor, infelizmente, que ele é responsabilizado como se fosse o responsável por todo o processo, não é verdade? Exatamente. Só que aí são muitas coisas que acontecem, né? Antes e durante e depois, e enfim, o treinador ele está só ali um período e precisa de respaldo, né? E aí, mesmo tendo resultado, como eu falei, a gente nem assim teve respaldo. E, enfim, eu acho que mostra aí por que alguns clubes estão ainda em certo patamar até hoje, continuam patinando, apesar da grandeza do potencial que eles têm. E também, professor, perguntando sobre uma outra passagem sua pelo Corinthians, né? Que foi na comissão do professor Fernando Lázaro, né? Você trabalhou uma vez com o professor Oswaldo, depois com o professor Lázaro, né? E sempre aquela questão, né? Uhum. Quando é um treinador jovem assumindo um clube grande, a pressão tende a ser muito maior. E o professor Lázaro também não teve ali um período muito longevo como treinador do Corinthians, mas a gente queria também lhe perguntar, professor, como foi esse retorno lá, né, para o Alvinegro do Parque São Jorge, e também como foi trabalhar na comissão do professor Lázaro, ainda que naquele espaço de tempo. É um prazer muito grande trabalhar com o Fernando, com o Luciano, que era o auxiliar na época também, Flávio Oliveira, preparador físico, e aí tinham profissionais de muita qualidade ali na análise, com Raoni, com Anderson, Fabão, Aurélio, enfim, Tássio, muita gente boa, Bruno Maziotti na coordenação da preparação científica, o clube com grandes profissionais, mas realmente é como você já introduziu na pergunta. Parece que existe uma certa falta de paciência com o treinador jovem, que não acontece quando especialmente um treinador estrangeiro, porque, de uma maneira bem clara, eles têm contratos mais robustos, eles têm contrato com muitas multas mais altas, e que certamente o clube pensa 2, 3 vezes antes de fazer a troca. E, para você ter uma ideia, a gente tinha um jogo no Brasileiro, um jogo com uma vitória, e 2 jogos na Libertadores, que era uma vitória e uma derrota. Ou seja, também uma campanha em nível de resultado que ainda estava iniciando, se eu não me engano, eram 17 jogos até aquele momento, mas uma campanha que ainda estava iniciando naquele ano de 2023 e que a gente entendia que, pela qualidade do grupo, a gente iria fazer uma boa campanha ali, com bons desempenhos na sequência do trabalho, mas realmente optaram ali por fazer uma troca até que foi um pouco estranha na época, mas a gente viu que também a sequência do ano do Corinthians acabou não sendo, o que mostrava que eram outros os problemas e não de uma ordem de técnica a nível de treinador e comissão. E perguntando também, professor Tiago, sobre uma das suas experiências bem mais recentes, né, que foi a sua passagem pelas categorias de base do esporte, né? Você teve ali, até conversou aqui um pouquinho antes de começar, né, em off, sobre o trabalho desenvolvido na questão do desenvolvimento de atletas, na questão da negociação também. E ali o professor comandou o sub-20, o sub-23 também em algumas ocasiões. Queria perguntar para o professor como foi assim esse trabalho desenvolvido na base aí do rubro-negro pernambucano, é, como foi assim todo esse processo
vivido dentro do clube, da estrutura e também em busca ali das metas a serem alcançadas na base? Bem, ali foi um convite em que eu já tinha recebido para trabalhar em outras equipes, sub-20, mas tinha recusado mais de uma vez. Mas quando eu recebi o convite do esporte, algo mexeu dentro de mim, algo assim. Acho que por eu já ter trabalhado no profissional do esporte em 2016, já conhecia o CT, já conhecia uma série de pessoas, conhecia a cidade de Recife, e isso mexeu comigo de uma maneira, conversando com a minha esposa, falar, vou aceitar esse projeto. Então, eu estava indo para a Inglaterra estudar e deixei de ir para lá e decidi ir para Recife. O João Marcelo Barros foi um profissional que, numa conversa, eu senti confiança da parte dele. Ele, na época, né, estava como diretor da base, e o Rafael Fernandes como executivo da base. Então, eles me convenceram do projeto e, e mostraram para mim que o clube estava investindo, estava levando a sério, e eu acreditei também que o clube, de uma maneira geral, ele estava evoluindo, né, pelos relatos das pessoas que estavam no processo. Então, eu aceitei. Felizmente, a gente conseguiu bons desempenhos e conseguiu a preparação de jogadores para o profissional, né? Na Copinha de 2024, a gente teve o Pedro Lima como um dos destaques do time, que acabou depois subindo para o profissional e sendo vendido para a Inglaterra, que gerou um caixa bem interessante para o clube. Também o desenvolvimento do Vitor Gabriel, que o clube acabou liderando contra a minha opinião, mas aí eu era apenas o treinador para o Internacional, mas que ótimo, porque foi ótimo para a carreira dele, então eu fiquei muito feliz de ajudá-lo nesse desenvolvimento, né? Então, é um trabalho que, quando a gente faz e ajuda o jogador, é muito importante. E a nível de título, nós ganhamos 5 títulos em pouco mais de um ano, e um dos títulos foi o primeiro título internacional da história do clube, que foi o título na Espanha, em que jogamos contra o América do México na final, jogamos contra o Atlético Nacional da Colômbia na semifinal, um time fortíssimo, mas os jogadores nossos do esporte na época, muito comprometidos, com muita qualidade, com espírito vencedor, conseguiram trazer esse título para o esporte. E ganhamos o campeonato também pernambucano, ganhamos a Copa Atlântico, vencendo o Bragantino 2 vezes, vencendo o Novo Horizontino, vencendo grandes equipes aí do futebol brasileiro, uma competição em que joga o Corinthians, joga o Palmeiras, enfim, então a gente ganhou também, deixou esse título aí na Ilha do Retiro. Então, assim, aquela missão que a gente tinha de conseguir ajudar o desenvolvimento de jogadores e disputar os títulos das principais competições, a gente conseguiu com bastante trabalho e comprometimento aí de todo mundo que estava envolvido aí no processo. E falando um pouco, professor Tiago, sobre a questão de desenvolvimento de jogadores na base, né? Sempre gosto de abordar esse ponto aqui com os professores que nós conversamos. Nós percebemos hoje que a base, por exemplo, ela tem, todos os clubes em geral, né? Joga muitas competições, né? O ano todo, no Brasil, até às vezes fora do Brasil também. E eu queria perguntar para o professor Tiago, na sua visão, na sua experiência, quais são assim os pontos, pilares assim fundamentais no desenvolvimento de um atleta de base, se a questão é da minutagem das competições, a questão é física, é um pouco de cada coisa, mas queria que o professor falasse assim na sua visão, né? Como treinador de base, como coordenador que também foi, a questão desses principais pilares aí para o desenvolvimento do atleta. Bem, eu acho que assim, os clubes devem priorizar realmente o aspecto técnico para poder privilegiar os jogadores com maior talento, né? E não necessariamente os jogadores mais fortes para vencer as competições na base, mas que depois, com a maturação, eles não vão acabar levando vantagem na frente, porque eles não vão ter a vantagem competitiva que eles tinham mais quando eram jovens, né? Então, jogadores que são maturados e eles acabam ficando para trás ao longo do processo. Então, acho que os clubes grandes, eles devem ter uma mentalidade de formar jogadores com mentalidade vencedora, com resiliência para competir, com jogadores que sejam comprometidos, né? Mas que, obviamente, tenham talento técnico, que tenham a capacidade de entender o jogo para o desenvolvimento tático, porque esse sim é que vai ajudar os clubes no profissional na frente, no futuro.
Então, privilegiar esse tipo de formação, eu entendo que é o que o clube deve focar, porque quando a gente fala de clubes aí que são grandes, né? Vamos pensar em Pernambuco, por exemplo, com o Sport, Santa Cruz e Náutico, 3 clubes com grande potencial, com muita história no futebol brasileiro e que precisam de pensar grande, e pensar grande é fornecer uma estrutura adequada para o desenvolvimento desses jogadores, privilegiar uma formação de qualidade deles e não o resultado, porque isso aí é ilusório. Mas você falou um ponto muito importante na sua pergunta, que é a qualificação das competições jogadas e as qualidades dessas competições. O que eu quero dizer? Que ele precisa de jogar em campos minimamente adequados para você favorecer o desenvolvimento do jogo. Não pode ser um campo em que você favoreça a equipe que não tem qualidade, porque assim você vai favorecer um jogo de muito embate, de muita disputa, e que não vai ajudar no desenvolvimento do jogador, porque ele precisa, na verdade, ter um campo adequado para ele poder fazer a bola rolar, para ter um jogo rápido, que é isso que no futuro vai ser exigido jogando Série C, Série B, Série A. Né? Então ele precisa de ter qualidade nessa disputa, jogar em campos bons, ser formado, ter uma boa formação com bons campos e boa estrutura, né? De alimentação, de descanso, de fisioterapia, de musculação. Isso aí é fundamental também na base. E a qualidade da competição, que quanto melhor é o nível do seu adversário, melhor você está preparando o seu jogador, porque você não está se enganando quando você está ganhando de times que são com menos estrutura, times que não têm muita qualidade no desenvolvimento do jogador. Então é importante que também você dispute competições em que jogam os grandes clubes, porque aí sim você vai estar medindo o nível da sua formação. Então, isso aí também é fundamental. É preciso que os clubes invistam na participação de competições, porque isso ajuda no desenvolvimento dos jogadores ao longo do tempo. E também, professor Tiago, quando a gente fala assim no sentido de uma adequação da base em relação ao futebol atual, né? Até a gente viu um post recente na sua página dizendo ali que o antigo camisa 10 não existe mais como existia no passado, que hoje os zagueiros, laterais participam muito mais do jogo, na questão dos fundamentos, do passe, na própria construção. Nós vemos hoje a parte ofensiva com muitos pontas, né? Vimos aí o professor Ancelotti na seleção escalando a equipe no 4-2-4, né? E como funciona assim, professor, para meio que sintonizar os novos jogadores nesse contexto atual do futebol, sem também esquecer das suas qualidades individuais, vamos dizer assim. Bem, é preciso a gente entender que o jogo vai evoluindo, né? Soluções vão sendo criadas para resolver problemas. Então, quando se existia muito espaço, os times eram espalhados, os meio-campistas é que se destacavam com a posse da bola, controlando o jogo. Né? Então, o camisa 8, o camisa 10 eram os jogadores que mais tocavam na bola, eram jogadores que o tempo todo estavam fazendo o jogo andar e girar a bola e poder ficar mais tempo com a bola no pé. Mas, com o passar do tempo, a solução encontrada para isso foi compactar os times. Então, diminuir esses espaços entre linhas para você ter uma marcação mais cerrada em cima desses jogadores, principalmente ali próximo da área, né, no campo de defesa dessa equipe. Então, isso fez com que o espaço diminuísse muito grande, e aí algumas pessoas falam, mas o camisa 10 sumiu. Não, não é que o camisa 10 sumiu, é que hoje ele joga num espaço tão reduzido que é muito difícil ele encontrar ali essa capacidade de jogar como ele jogava 20 anos atrás. Então, a qualidade do jogador, no meu modo de ver, ela continua existindo. O espaço é que não existe mais e você não controla o adversário. Porque não dá para falar com o adversário, deixa eu jogar aqui. Né? Então, é preciso que você crie alternativas para poder gerar esse espaço para esse camisa 10 jogar. Então, são movimentações que são criadas, dinâmicas que são criadas para poder fazer com que ele consiga receber a bola naquele espaço ali onde você quer que ele receba. Então, isso exige muito mais trabalho. E aí, por outro lado, como esses times estão mais compactos, a posse da bola está ficando mais com os zagueiros, laterais e volante. Então, eles estão tendo muito mais o controle do jogo,
deles estão sendo exigidos muito mais qualidade no passe e precisão, então é preciso que a gente esteja atento com a evolução do jogo, porque isso é uma coisa natural, é uma dinâmica que vai sucedendo ao longo do tempo. E a gente queria lhe perguntar sobre até um projeto seu que você anunciou recentemente aí nas suas redes sociais, né? Que é o Futebol Pro Academy. Queria perguntar, pessoal, o que seria assim esse projeto? Se são aulas, se são conteúdos para treinadores? Daí é uma ideia que já vinha ao longo de um tempo. Eu tenho um amigo que vinha sempre falando isso comigo. Thiago, você tem muito conteúdo, deveria passar isso. E eu vinha me preparando para fazer isso, de uma maneira onde eu tenho como objetivo oferecer algo diferente para o treinador brasileiro, para o profissional que quer estudar. Não só o treinador, o auxiliar técnico e o analista. Tá? Especialmente esses, mas também ele serve para preparador de goleiro, ele também serve para preparador físico, para os profissionais e até para psicólogo, eu vou dizer. Porque para os profissionais que precisam entender melhor o jogo para ajudar depois o jogador. Né? Eu falo psicólogo porque eu sei que tem muito psicólogo que fala de treinamento mental, tem muito psicólogo de qualidade que ajuda o auxiliar técnico nas situações de jogo, e isso é muito produtivo na sequência do trabalho. Então, o que eu procurei fazer foi organizar todas as minhas experiências de trabalho, um conteúdo de uma maneira avançada, onde realmente quem quiser estudar futebol de uma maneira aprofundada, de uma maneira a entender o jogo a fundo, ele tem essa oportunidade. É algo que eu não tive há 20 anos atrás, mas que hoje a gente está oferecendo, né? Porque eu tenho experiência de já ter feito o curso na UEFA, já ter feito os cursos da licença da CBF, e eu sei que é necessário aprofundar o conhecimento. E isso eu vou oferecer de uma maneira bastante reduzida, onde o profissional que quiser ganhar tempo e acelerar o processo de aprendizado dele na carreira e avançar alguns anos em algumas horas de estudo, ele vai ter essa oportunidade. Então é algo diferente, é algo onde não é mais aquele cursinho onde você vai oferecer 2 palestras ali, 2 horas aqui e ali, algo conteúdo picado, não, é algo que vai ter uma sequência onde a gente vai explorar a fundo a parte tática do jogo para poder, de verdade, oferecer algo diferente para o profissional brasileiro. Excelente, professor. A gente deseja aí desde já muito sucesso aí no projeto. E, professor, só virando um pouquinho aqui a página, a gente está chegando perto já do final, mas a gente queria lhe perguntar acerca aí de seleção brasileira, né? Estamos aí há poucos meses, na verdade, da Copa do Mundo. E queria lhe perguntar, professor, como é que está assim a sua expectativa em relação à atual seleção, à atual geração, ali com o professor Ancelotti. E sabemos que tem muitas seleções fortes aí, rivais, né, como França, Inglaterra e muitas outras. E queria lhe perguntar como você enxerga o Brasil para a próxima Copa, num cenário aí com 48 seleções, né, mais jogos, ou seja, mais difícil vai ser desta vez. E até onde podemos chegar no ano que vem na próxima Copa. Bem, primeiro ponto, fica a torcida, né? Eu, como brasileiro, na torcida pela seleção, na torcida pelo sucesso do trabalho, mas certamente vai ser um período, uma competição muito difícil. O pouco tempo de trabalho, ele, no meu modo de ver, ele faz diferença, tá? Porque eu acredito muito em sequência de trabalho, eu acredito muito em processo, né? Assim foi a Argentina na campanha da Copa de 2022, onde o Scaloni ele tinha sido auxiliar do Sampaoli em 2018 e fez todo o ciclo da preparação da Argentina naquela ocasião. A Argentina chegou para a Copa de 2022 com 36 jogos de invencibilidade. Então, isso é uma marca muito importante, é uma marca significativa, onde mostra a solidez do trabalho que eles vêm realizando lá. Então, eu acredito que o Brasil vai ter muitas dificuldades, mas tem todo o potencial para poder chegar e fazer uma ótima campanha e ser campeão do mundo, porque o Ancelotti é um grande treinador, indiscutível, dispensa comentários. O Brasil tem grandes jogadores, também isso é indiscutível, mas a questão do tempo de trabalho e da adequação do grupo, as ideias de jogo, o entendimento e tudo aquilo que você só consegue com o tempo, essa que vai ser a maior dificuldade que o Brasil vai ter
porque isso daí, né, a gente sabe que foi um ciclo que ele foi com muita mudança, né? Iniciou um treinador, depois foi outro, então isso tudo, essa sequência de um trabalho é um fator que certamente dificulta a chegada aí de uma maneira mais sólida, com mais confiança, tanto que está todo mundo assim um pouquinho desconfiado, né, daquilo que pode acontecer, mas o Brasil também já mostrou grande superação, em 94 foi com desconfiança e foi e venceu, em 2002 foi com desconfiança, foi e venceu, então o Brasil é o Brasil, com grandes jogadores, um grande treinador, então vamos torcer para que tudo corra bem, que seja um grande mundial aí para a seleção brasileira. E como sempre falamos aqui, a gente queria lhe perguntar, é um tópico que temos aqui no nosso canal, que é presente e futuro. Como é que o professor Tiago aí está enxergando a questão da sequência da sua carreira? O professor falou que já está estudando, se preparando, pensando aí no futuro, mas quais são assim as ideias do professor Tiago? Se é retornar para o futebol brasileiro, se é ir para algum país do exterior? Como é que o professor Tiago está analisando e enxergando também aí o futuro da sua carreira? Então, eu no fim do ano passado, teve uma conversa para eu ir para o profissional do esporte, onde eu tinha interesse naquela ocasião, mas não tive mais interesse em continuar no sub-20. Então, eu preferi sair do sub-20 do esporte para continuar me preparando. Aconteceram algumas conversas durante esse ano interessantes de projetos de clubes que estão para se tornar SAF, de projetos que estão para acontecer, em que eu venho mantendo contato, então existe uma possibilidade de volta imediata. Existe até a possibilidade de trabalhar como auxiliar técnico em um dos projetos, que é algo que eu vejo com bastante naturalidade também dentro da minha formação, porque eu acredito que a gente, hoje em dia, o treinador, ele precisa de ter treinadores com ele. Eu acho que o Abel trouxe essa mentalidade para o Brasil e com muito sucesso. Você tem uma coisa que eu admiro muito no trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, é o corpo técnico que ele tem junto dele. Porque ele fala que os auxiliares dele não são só adjuntos, são treinadores que ele tem junto dele. Então, o treinador, no meu modo de ver, do Brasil, ele precisa de ter outros treinadores com ele. E é lógico, treinadores que são capacitados, profissionais de confiança, profissionais que estão ali para entregar o melhor dentro daquilo que estão fazendo. E eu acredito que essa mentalidade o Brasil precisa de aderir, né? Então a gente tem que ultrapassar nível de desconfiança, de auxiliar que quer derrubar treinador, essas coisas, essas picuinhas de gente que não consegue trabalhar em alto nível de maneira coletiva e acreditar no sucesso de um projeto. Eu acho que esse tipo de mentalidade ele tem que ser algo que mude de uma vez por todas no Brasil, porque os treinadores brasileiros precisam de ter profissionais altamente qualificados com eles. E só quando isso acontecer que eu vejo uma mudança de verdade a nível de desenvolvimento de jogo em alguns clubes do Brasil aí especialmente. Então eu venho me preparando para voltar ao mercado, porque não aconteceu ainda, recebi alguns convites, conversa de um clube e de outro, mas que alguns eu optei por não fazer e sigo me preparando para voltar para um clube assim que acontecer uma oportunidade que eu acho interessante. E enquanto isso, estou focado no desenvolvimento desse curso, porque eu acho que ele vai oferecer um conteúdo bastante diferenciado para o profissional que quiser ganhar tempo e comprar um conteúdo de qualidade. E comprar algo que ele nunca viu, que não foi entregue até hoje. E eu posso falar isso de uma maneira bastante tranquila, porque foram mais de 300 horas para a preparação desse material. Então, é um conteúdo onde a gente vai... eu estou visando oferecer algo realmente diferente para o profissional brasileiro que queira se aprofundar na parte tática do jogo, no entendimento do jogo, naquilo que são as 4 fases, com as transições, né? Então, é um conteúdo onde a gente vai oferecer algo bastante importante aí para o treinador brasileiro, para o profissional, como eu falei, de uma maneira geral, que queira entender melhor o que acontece dentro de campo. Então, eu estou bastante focado nisso, e enquanto não acontece essa outra, a gente vai entregar o melhor, porque eu acredito que, assim, tem certos momentos que a gente tem uma missão na vida, e uma delas agora, no meu caso, é poder compartilhar um pouco de tudo aquilo que eu vivenciei nos clubes, nos estágios, nas experiências, e reduzir isso, condensar, porque eu sei que o treinador também ele não tem muito tempo. O profissional do futebol, ele precisa de algo com profundidade, mas também sucinto. E é isso que estou trabalhando em fazer para a gente poder entregar o melhor aí para o nosso profissional.
Show de bola, então. Conversamos com o professor Tiago Lag. Professor, mais uma vez, obrigado por ter falado aqui conosco. Fica aqui o convite para as próximas e desejamos aí todo sucesso na sequência da sua carreira. Obrigado, Neto. Um prazer falar com você, falar com o pessoal que acompanha o canal Treinadores de Futebol. Quem quiser saber mais, acessa www.futebolproacademy.com.br, que certamente vai ver muita coisa boa lá. Então, vem com a gente que vai gostar. Um grande abraço.